A natureza divina de Jesus. Não acredito que exista cristão ou religião cristã que afirme: Cristo era pecador enquanto humano. Seria uma heresia diabólica tal afirmação. O que pode ocorrer é usar texto fora de contexto. Acredito que Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz a verdade, mas não podemos negar que Cristo foi tentado para servir de exemplo que é possível vencer o pecado. Se foi tentado é porque tinha natureza humana também. Cristo foi 100% humano e 100% Deus. A própria Bíblia diz isto: se não fosse tentado, não teria validade sua santidade. Vence-se uma guerra sem luta? Dizer que Cristo era humano e foi tentado, não quer dizer que ele pecou. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado? Hebreus capítulo 4 versículo 15. Foi como nós, isto é humano também. Grande exemplo disto, foi Adão que não tinha natureza pecaminosa, foi tentado e consumou o pecado original. A origem do pecado de Adão foi pelos olhos, foi externo, ou seja, pela tentação e não interno consumado. Depois de tentado Adão consumou e Cristo não consumou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 versículo 17. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3 versículo 6. Os aspectos físicos e moral de Cristo. Aspecto físico de Cristo. Fisicamente Cristo era igual a Adão e internamente também, mas Cristo resistiu ao pecado. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías capítulo 53 versículo 2. O aspecto moral de Cristo. Se moralmente tivesse natureza pecaminosa, ele não poderia ser nosso Salvador. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos capítulo 51 versículo 5. Um bebê que não tem pecado mais tem a natureza pecaminosa, por isso Cristo foi concebido de uma virgem e por interferência divina. Cristo sacrifício perfeito. Cristo para ser nosso Salvador tinha que ser perfeito. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Levítico capítulo 22 versículo 20. Humanidade de Cristo. Nos tempos que Cristo nasceu, haviam muitas mulheres estéreis, por isso, muitas delas se achavam habilitadas para conceber Cristo, pois, as profecias diziam que nasceria naqueles dias. E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1 versículo 35. Não existe fecundação humana. Santidade de Cristo. Por que nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus? Hebreus capítulo 7 versículo 26. Podemos observar que a perfeição de Cristo se observa não somente nos ensinamentos, mas nos detalhes que não nos deixa oportunidade para duvidar de sua santidade. Qualquer ser humano deixaria algum detalhe para falsear os ensinamentos, mas na Bíblia não existe um só detalhe. A exemplo entre outros, o observado na fecundação de Maria não foi por ser humano, mas intervenção divina. Poderia suscitar dúvidas na natureza pecaminosa de Cristo caso não fosse intervenção divina. Glória a Deus!